90 mil habitantes, com a população jovem crescente, a gente vai sempre exportar essa garotada para estudar fora daqui? Não. A resposta é a mobilização da sociedade. É a mobilização dessa sociedade. Em Cabo Frio, falar em sociedade civil organizada é meio complicado, mas instituições como a CIA, como a OAB, como o CEP, as redes de mídia. Não, os estudantes também se organizarem também, né? Se organizar. Nas suas associações. As E privadas eles não são têm os DCE. grandes interessados, né? Os estudantes são Não os grandes pode ficar interessados. nesse paternalismo. As privadas não têm um DCE, não tem uma reivindicação para melhorar o currículo escolar. Também é complicado numa universidade privada você fazer algum tipo de estímulo a esse tipo de reivindicação. Claro, porque, Mandado para fora no outro dia. na realidade, você não tem diretório acadêmico, nem nenhuma delas. Você não tem grêmios. A nível do ensino ensino médio, médio. não existe, né, organização dos estudantes, né? A produção avisa que tem gente na linha? Tem gente na linha? Vamos abrir uma oportunidade? Quem está na linha, por favor? Boa tarde. Oi, Oi, quem está na linha? é a Joselma. É Selma? Joselma. Joselma. Ô, Joselma, tudo bom? Bem-vindo aí ao Cidadania e Socialismo. Sim. Pode participar à vontade, Joselma. Sim, eu queria parabenizar pelo programa e deixar meu nome no sorteio do livro. Opa, bacana. Você já deixou lá quando você entrou lá com o rapaz que atendeu? Não, eu acho que ele pediu para falar com você ao vivo e você conectar aí e deixar meu nome. Ah, é? Então vou ter que pegar. Você se incomoda de me dar o seu telefone, Joselma? Não, 9914 5619. 5619, legal. É uma discussão importante, né, Joselma, que se faz para a cidade, né? Isso. Uma cidade que cresce, né, e que é necessário, né, que se promova, né, alternativas de formar a garotada, né? Não só também com curso superior, mas também com cursos técnicos e profissionalizantes, né? Porque às vezes o garoto que termina o segundo grau, ele tem interesse, né, em trabalhar numa outra área técnica, numa área Temos o Instituto profissionalizante, né, Federal Joselma? Fluminense aí. Acho que caiu a Joselma, né? Obrigado, Joselma, pela sua participação e pelas suas palavras, né? Servem de incentivo aí para que a gente possa dar sempre sequência aí no nosso programa. Eu posso dar uma concluída numa coisa Claro, que claro, ficou claro. faltando? Quando você fala da questão da qualificação profissional, dos professores, Deixa eu colocar aqui uma coisa para você. Por que o curso de Biologia da Ferlagos é um dos melhores do Estado? Ele é um dos melhores do Estado porque existe um convênio entre a Fundação Educacional da Região dos Lagos e o IEPM, tá? O Instituto Almirante Paulo Moreira. O que você tem lá? Você tem lá pesquisa de alto nível, com mestres, doutores, Isso complementa, né? doutores. E esses professores, muitos dão aula na Ferlagos, e os bons alunos da Ferlagos, interessados em pesquisa, vão para lá. Ah, Fazem interessante. estágio lá. Então você tem o quê? Um corpo de professores altamente qualificado. E isso, evidentemente, reflete no ensino. Para você montar uma faculdade de medicina, é uma coisa caríssima. Medicina é caríssima. Essas áreas tecnológicas são caríssimas. Então não se pode, porque as pessoas imaginam assim, a gente monta lá, faz um prédio, entrega lá para os caras, e os caras montam uma faculdade. Não é assim, não. Faculdade, ensino superior, é caríssimo. Por isso que tem que ser um projeto nacional, precisa ser um projeto brasileiro, tem que ter dinheiro do governo federal, porque as pessoas pensam que é só botar o quadro de giz, as carteiras, botar um indivíduo lá dando aula e no final sair expedindo diploma. Não é isso. Tá? Ensino superior, tá? Tem pesquisa, tem laboratórios, aparelhos são caríssimos, a biblioteca é caríssima. Cabo Frio não tem uma biblioteca que seja digna desse nome. Para valer, não tem. Então, eu acho que tem que se pensar nisso. Eu não vou aqui colocar uma opinião que seja mais, digamos assim, que para o telespectador ficar mais contente com o que eu vou dizer. Não, tem que ser realista. Isso é caríssimo.
E Cabo Frio tem muita coisa para fazer, principalmente, por exemplo, na área de infraestrutura. E investir pesado em educação, no ensino fundamental e médio. Agora, o Atanásio também participa e realmente concorda com você, fala da dificuldade e acha que, inclusive, é utopia, feita através do poder público municipal, aqui a participação. Agora, tem a questão da orientação política. Agora, vamos botar na política agora, né? Já que a questão técnica, você está correto, é isso mesmo, é difícil. Agora, para quem, quando se orientou para priorizar o ensino privado, por trás disso tem alguma coisa. A gente tem que dizer o que está aí por trás. Porque se pensou só eleitoralmente. Doar bolsa de estudo para ganhar voto, correto? Deixar os vereadores felizes, entendeu? Isso aí foi uma orientação, entendeu? Porque se jogasse pesado, né, a energia foi gasta nesse projeto de trazer isso, inclusive dar um prédio público para uma universidade privada, entendeu? Se jogasse pesado. Por exemplo, Zé trouxe o curso de contabilidade e botou lá no colégio municipal, lá, Américo Vespuccio. Quer dizer, porque a orientação de Zé Bonifácio era a questão pública. Isso é na saúde, isso é na educação. Agora, os outros, entendeu? Alaí Correia, Marquinhos Mendes, entendeu? Eles não vê o público. Tanto é que, a nível de saúde, eles representam a saúde privada também. Sempre representado. Então não vê, entendeu, a educação nem a saúde como direitos humanos, da cidadania, o dever de Estado. Então, se jogasse pesado, pelo menos eu não digo que trariam uma universidade, nem um centro universitário, mas trariam alguns, como o Zé trouxe a contabilidade. E só um detalhezinho também, só para acrescentar, Babado, nesse debate, Tonho, a universidade pública, ela acaba criando alguns centros de referência de conscientização política e, às vezes, transcende a universidade. Aquele estudante, somente aqueles mais engajados politicamente, eles trazem as reivindicações... Exatamente, eles trazem as reivindicações de dentro da sociedade e contestam, às vezes, questões políticas. Né? E a universidade privada não faz nada disso. Então, isso pode ter norteado também essa tal decisão política na hora de fazer essa opção. Essa via isso aí privada. E outra é uma coisa que fica... Porque a privada, o estudante fica na mão dos políticos através de bolsa de custo, né? Não é de estudo, entendeu? É um auxíliozinho. A privada, primeiro que vai ter concurso e para valer. Né? O concurso para entrar de admissão é para vestibular. Tem que estudar mesmo. Você tem que estudar para entrar. Segundo, o camarada não vai ficar na mão de ninguém. Eles serão livres. Não vai dever favor a ninguém. Eles vão se libertar, serão livres. Exato. Entendeu? Está por trás disso também. Todos os políticos só pensam eleitoralmente. Ok. É uma visão eleitoreira. Tudo. Totó quer complementar, inclusive. Eu queria complementar, então, eu vou dizer uma coisa que talvez os cabo-frienses considerem uma heresia, e eu sou um cabo-friense. Mas eu sou a favor da universidade pública não ser em Cabo Frio, ser em São Pedro de Aldeia. Uma cidade polo. Regional? É, uma cidade polo. Ela é mais central. A cidade de São Pedro de Aldeia é ligada por asfalto a Arraial do Cabo, a Cabo Frio, Araruama, a Iguaba, a Búzios. É o melhor ponto para se fazer uma universidade. Socializa para socializa para toda a região. E seria muito importante para São Pedro de Aldeia também. Seria um momento. São Pedro de Aldeia é nossa primo pobre, porque não tem royalties. Né? Uma cidade, é um município muito grande, sem royalties, seria um levante para São Pedro. Agora, numa visão de consórcio, né? Claro, todos os municípios também, todo né? Todo mundo participando. Participando, né? Por exemplo, se cada município entrasse com tanto para erigir o prédio, essa coisa toda, eu acharia muito interessante, mas muito interessante mesmo, São Pedro de Aldeia. Agora, quando o Babadi falou a questão do público, do privado aí, sabe o que acontece? Eu não acredito nem que esses caras tenham tão elaborada a coisa assim. Na cabeça deles, porque eu conheço essa turma há muito tempo, é assim, olha, vamos montar uma faculdadezinha, trazer umas 2 faculdades aqui, né? Para fazer marketing. A garotada fica aí com diploma, feliz da vida. E se a faculdade for 500 contos, 600 contos, 700 contos, a gente dá uma bolsinha de estudo, entrega tantas a vereador tal, tantas a vereador tal, fica todo mundo satisfeito, o vereador fica feliz, né?
o cabo eleitoral mais feliz ainda, o pai feliz da vida, porque não tem que mandar o filho para o Rio, não tem que mandar para São Paulo, não tem que mandar para Juiz de Fora. Eu só vou dizer uma coisa a esses pais. Vão ter, de uma maneira geral, um ensino de péssima qualidade. Esse diploma, nós estamos formando analfabeto informal à beça, funcional, perdão. Analfabeto funcional à beça. Ninguém gosta de ouvir essas coisas. Eu sei que eu vou ser muito criticado, mas não tem problema, não. Tá? Então, nós estamos formando muitos analfabetos funcionais, todo mundo com um diploma, achando que é o máximo, e não sabe nada, faz aquela festa de formatura, com o negócio caindo do céu, chama político. Olha, a primeira turma de vestibular, a primeira turma formada em História aqui, o Paraninho foi a Laí Correia, uma turma de História, que convida a Laí Correia para padrinho, desculpe, mas o pessoal que se formou, meu irmão, trocar um momento importante da sua vida por uma bandeja de salgadinho, você não é professor de História em lugar nenhum. Então vamos fazer um intervalo, né, com essa observação de apoio cultural. E na volta do intervalo, Totó, eu quero resgatar uma fala sua quando você disse da participação do governo federal, da responsabilidade do governo federal com o estudo, com o ensino universitário, né, público. E eu queria aprofundar o ProUni, porque, na minha opinião, é uma opção equivocada, onde o governo, ao invés de investir na universidade pública, acaba, através de renúncia fiscal, colocando dinheiro na universidade privada, inclusive para uma salvar, grande parte para sem qualidade. Para salvar. Uma grande parte porque sem está qualidade. inadimplente, para salvar, entendeu? Aí foi um grande achado, inclusive porque tinha um senador que é dono dessa Salgado, o Hélio Salgado, Exato. que era da tropa de choque, tropa de choque, né, do governo lá do Renan, entendeu? É uma forma de salvar esses camaradas. Mas vamos aprofundar então depois. Vamos aprofundar depois do intervalo, a gente entra nessa questão, porque eu acho que é importante debater o ProUni, até porque tem muita gente que escuta esse nome e às vezes não consegue compreender exatamente. A gente, evidentemente, que não vai detalhar tudo, mas em linhas gerais, vamos colocar isso de forma mais clara aí para o nosso telespectador. Então, nós vamos fazer esse intervalo, fique conosco e voltamos já.